Olá, pessoal. Eu sou o professor Fábio Mendes e este é o segundo vídeo da nossa série de revisão da legislação de trânsito para concurso. Então, hoje nós vamos falar sobre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. E fique atento, pois esse vídeo ele é curto e ele vai te ajudar a memorizar o conteúdo que você já deve ter estudado para a legislação de trânsito. Então, só lembrando o que a gente viu no vídeo anterior, o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever do Sistema Nacional de Trânsito, dos órgãos integrantes ao Sistema Nacional de Trânsito. Esses órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, eles respondem objetivamente pelos danos causados às pessoas em razão da sua ação, omissão ou erro. Mas quem são esses órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Quem são esses órgãos responsáveis por garantir o trânsito em condições seguras para as pessoas? Esses órgãos, nós temos eles nas esferas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Eles estão divididos entre normativos, executivos, fiscalizadores e órgãos recursais. Aqui eu vou tentar trazer palavras fundamentais para que você possa memorizar. E como é que é cobrado geralmente nas provas? Geralmente eles colocam uma competência e perguntam de quem é aquela função, se é de um órgão normativo, de um órgão executivo, de um órgão fiscalizador ou de um órgão recursal. Então, aqui a gente vai tentar trazer essa, esse método de memorização. Os órgãos normativos, eles são órgãos que regulamentam, que complementam a legislação de trânsito. Eles vão regulamentar artigos já presentes no Código de Trânsito Brasileiro. Esses órgãos normativos, eles também são órgãos consultivos e órgãos coordenadores. Eles são órgãos consultivos porque eles respondem à consulta sobre a legislação de trânsito, não respondem sobre outras legislações nem sobre as suas atividades, mas sim sobre a legislação de trânsito. E eles são órgãos coordenadores, eles coordenam o Sistema Nacional de Trânsito dentro das suas circunscrições. E nós temos órgãos normativos da União e órgão normativo dos estados e do Distrito Federal. Nós não temos na legislação de trânsito órgãos normativos relacionados aos municípios, certo? Então, dentro do artigo 7º, lá atrás, todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e os órgãos normativos, eles só pertencem à União e aos estados e Distrito Federal. Na União, o órgão normativo é o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. E aqui eu vou dar uma dica: os órgãos normativos, os órgãos que regulamentam, eles sempre serão conselhos. Nós vamos ter três siglas e as três siglas elas vão se iniciar com conselhos, certo? Então, o CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, ou seja, ele é o órgão normativo da União. Esse CONTRAN, ele é o órgão máximo normativo, ele é o órgão máximo consultivo, e aqui vem uma casca de banana, porque ele não é o órgão máximo coordenador, ele é um órgão coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, mas ele não é um órgão máximo coordenador. Professor, mas quem é o órgão máximo coordenador do Sistema Nacional de Trânsito? O órgão máximo coordenador do Sistema Nacional de Trânsito é descrito da seguinte forma: o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito é o Ministério ou órgão da Presidência, aqui da Presidência da República, designado pelo presidente, pelo qual está vinculado o CONTRAN, ou seja, aonde, qual ministério ou órgão que o CONTRAN estiver vinculado, esse é o coordenador máximo. E também estará subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Essa é uma condição. Anteriormente, o Sistema Nacional de Trânsito ele estava dentro do Ministério das Cidades. Depois, alterações na parte administrativa do governo federal, ele foi para dentro do Ministério da Infraestrutura. E agora está dentro do Ministério dos Transportes. Então, o CONTRAN, ele hoje, ele é vinculado ao Ministério dos Transportes
e o órgão máximo executivo de trânsito da União é subordinado ao Ministério do Transporte. Logo, hoje, o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito é o Ministério dos Transportes. Mas, claro que essa regra ela vai depender dessas condições, aonde o CONTRAN e onde o CONTRAN estiver vinculado e aonde o órgão máximo executivo de trânsito da União estiver subordinado. Então, muito cuidado com essa pegadinha, certo? Já na esfera dos estados e do Distrito Federal, nós temos outros órgãos normativos que também são consultivos e coordenadores. O CETRAN para os estados, porque aqui, ó, Conselho, como eu falei anteriormente, ó, Conselho Estadual de Trânsito. Então, ele é do estado. Já o CONTRANDIF é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. É a mesma, tem as mesmas atribuições, só que pelo Distrito Federal não ser um estado, a sigla é diferente, mas são as mesmas atribuições. Se eu quiser conferir as atribuições, o CONTRAN, ele tem suas atribuições definidas no artigo 12 e os CETRANs e CONTRANDIF têm suas atribuições definidas no artigo 14 do Código de Trânsito Brasileiro. Beleza. Vamos para os órgãos executivos. Os órgãos executivos, eles administram, eles implantam, eles executam. Ou seja, eu tenho a legislação de trânsito e tenho também as normas complementares que são publicadas através dos conselhos, dos órgãos normativos, sejam eles da União ou dos estados e Distrito Federal. E os órgãos executivos, eles vão pôr em prática essa legislação, essas normas. Eles vão aplicar essas normas. Então, são órgãos que administram, que implantam, que executam. E quais são esses órgãos? Nós temos órgãos executivos de trânsito e órgãos executivos rodoviários. Só, mas qual a diferença de órgãos executivos de trânsito e órgãos executivos rodoviários? Os órgãos executivos de trânsito, quando eles forem aplicar suas atribuições, eles estarão aplicando nas vias urbanas. Lembro da aula anterior que nós falamos da aplicação do Código de Trânsito, as vias terrestres estão divididas em vias urbanas e rurais. Logo, os órgãos rodoviários eles vão aplicar suas atribuições nas vias rurais. É basicamente um conceito aqui para a gente memorizar quais as atribuições, certo? Dos órgãos executivos. Então, vamos trazer aqui um quadro para demonstrar os principais órgãos e suas principais atribuições. Aqui, igualmente, lá nos órgãos normativos, nós temos a divisão por esferas administrativas da União, dos Estados do Distrito Federal e do município. Diferente dos órgãos normativos, aqui nós vamos ter órgãos executivos nos municípios. No que se refere à União, o órgão executivo de trânsito é o órgão máximo da União, o órgão máximo executivo de trânsito da União, que é a nossa Secretaria Nacional de Trânsito. Então, ele é um órgão que administra, que implanta, que executa na esfera da União. Como principais atribuições, eles têm as atribuições voltadas ao registro, ao licenciamento, à expedição de documentos de veículos e também da Carteira Nacional de Habilitação. Ele vai eh, expedir a Carteira Nacional de Habilitação, vai administrar todo o processo de formação de condutores e também suspensão e cassação da habilitação. Administra os fundos financeiros, né, voltados aí para o trânsito, administra os bancos de dados e também executa sindicâncias e aplica intervenções. Essas sindicâncias são realizadas nos outros órgãos quando há suspeita de improbidade administrativa em aplicação da própria legislação de trânsito. Então, isso é uma competência do órgão máximo executivo de trânsito da União. Aí você fala, professor, mas a Senatran que faz a expedição de CRLV, a vistoria em veículos, a expedição da CNH, todo o processo de formação e renovação de CNH, não é o Detran. E você está certo.
porque essa atribuição prevista lá no artigo 19, quando se refere a registro, a licenciamento, a expedição de CNH, toda essa área voltada para veículos de CNH, ela é delegada aos órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, para os DETRANs. Então, os DETRANs, eles atuam na vistoria, inspeção, emissão de documentos de veículos, alteração de características, todo esse processo relacionado aos veículos, salvo algumas exceções, os DETRANs atuam, mas por delegação expressa do órgão máximo executivo de trânsito da União. Isso, a atribuição do DETRAN, ela está prevista lá no nosso artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro, assim como também as atribuições relacionadas ao processo de CNH. Os DETRANs, além dessas duas principais áreas voltadas para os veículos e para a CNH, eles também executam fiscalização de trânsito. Mas aonde que os DETRANs executam fiscalização de trânsito? Nas vias urbanas. Que seriam vias urbanas? Avenidas, ruas, logradouros em geral, certo? E os municípios? Os municípios, eles têm uma peculiaridade quanto à questão da integração ao Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, os municípios, para executarem suas competências, precisam se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito. É um processo que é que é realizado pelo município. Isso aí é por conta do Código de Trânsito Brasileiro, já que antes deste código, da Lei 9.503, os municípios não possuíam atribuições relacionadas à segurança viária. A partir da lei, passou a incluir os municípios com essa competência, então, esses municípios, teoricamente, eles não estariam prontos para executar essa atribuição. Então, eles precisam passar por um processo conhecido como a integração ao Sistema Nacional de Trânsito, conhecido popularmente pela municipalização do trânsito. Isso é feito sob a ótica dos CETRANs e do CONTRANDIF. Eles é que fazem a inspeção de todo esse processo de integração. Os municípios, quando integrados, eles têm a competência relacionada às vias urbanas. Que seriam as vias? A operação do sistema de sinalização, a implantação de sinalização, todo o processo relacionado às vias urbanas é de competência do órgão executivo de trânsito do município. Também nós vamos ter aqui atribuições relacionadas ao registro e licenciamento de veículos de propulsão humana e de tração animal, e também a autorização para veículos de aluguel. O que seria isso? É uma autorização especial para os veículos registrados na categoria aluguel que exercem atividade remunerada. Por exemplo, táxi. Para o licenciamento, para o registro de um táxi, é necessário uma autorização especial do órgão competente. E o órgão competente, quando esse veículo estiver transitando em via urbana, é o órgão executivo de trânsito do município. O município também tem a atribuição de implantar sistemas rotativos de estacionamento, são as famosas zonas azuis, e também tem a atribuição de fiscalizar o trânsito. Veja que nas vias urbanas eu tenho a atribuição de fiscalizar o trânsito. Os órgãos executivos de trânsito dos estados, que são os DETRANs, e também os órgãos executivos de trânsito dos municípios. Já no quesito de órgãos executivos rodoviários, que têm atribuições voltadas para as vias rurais, nós vamos ter, no âmbito da União, o DENIT, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, o órgão executivo rodoviário dos estados, o mais conhecido é a sigla DR. A gente não deve se apegar a essas siglas. Por exemplo, aqui no Maranhão, o órgão executivo rodoviário tem a sigla MOB, que é uma agência de mobilidade urbana. E os municípios também podem criar seus órgãos rodoviários. Claro, desde que aquele município seja integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. As atribuições dos órgãos executivos rodoviários, elas são muito parecidas com as atribuições dos órgãos executivos de trânsito dos municípios, certo? Então, eles têm a atribuição de cuidar das vias. Que vias? As vias rurais, estradas e rodovias. De expedir autorização especial para veículos de aluguel, que é uma atribuição aqui do município, e da fiscalização de trânsito, mas voltada para as rodovias.
Beleza. Professor, você não falou sobre a Polícia Rodoviária Federal. E aí, nós vamos o próximo conjunto de órgãos, né? Que são os órgãos fiscalizadores. A PRF, apesar de ela agir como um órgão executivo rodoviário, inclusive por aplicar penalidades, por ter autoridade de trânsito, ela vai entrar aqui na nossa divisão como órgãos fiscalizadores. E a palavra-chave aqui dos órgãos fiscalizadores, eu tentei utilizar a expressão-chave poder de polícia. Os órgãos fiscalizadores, os presentes lá no artigo 7º, é a PRF e a Polícia Militar. Com um detalhe, a PRF ela aplica suas ações de fiscalização nas rodovias e estradas federais e ela mesma pode aplicar suas penalidades, certo? As penalidades cabíveis, pois ela, como eu falei anteriormente, tem autoridade de trânsito. Já as PMs, elas só podem atuar em qualquer área, seja ela em uma via urbana ou em uma via rural, mediante convênio firmado. E o que seria um convênio, professor? Um convênio é uma delegação de competência de um desses órgãos que podem atuar no trânsito. Está previsto lá no artigo 23, que trata sobre as atribuições da PM. Então, a PM, para executar a fiscalização de trânsito, ela precisa de um convênio, seja ele com o DENIT, com o DER, com o DETRAN, que é o mais comum, com o órgão municipal, ela precisa desse convênio, ou até mesmo com a própria Polícia Rodoviária Federal. Beleza? Não podemos esquecer que também agem como fiscalizadores os agentes de trânsito que são vinculados a estes órgãos, sejam os DETRANs, aos órgãos municipais, ao DENIT poderia criar, né? Existe a possibilidade, ao DER, né? Nós temos DR de alguns estados que têm agentes de trânsito próprio, certo? Então, esses agentes de trânsito, eles não são um órgão, né? O agente de trânsito em si não é um órgão, ele é um corpo de fiscalizadores ligado a um órgão executivo. Os guardas civis municipais, por força da Lei 13.022 de 2014, a Lei 13.022 de 2014, trouxe a possibilidade dos guardas municipais fiscalizar o trânsito, mas também somente mediante convênio com um desses órgãos, como, por exemplo, é a nossa querida Polícia Militar. E a Lei 14.071 de 2020 incluiu ao Código de Trânsito Brasileiro o artigo 25A, que traz os agentes do Congresso, os agentes dos órgãos da Polícia do Congresso, da Câmara e do Senado, que podem fiscalizar trânsito, mas somente naquelas áreas, desde que é firmado também o convênio, que eles também passem por capacitação. O artigo prevê lá que eles precisam passar por capacitação. Precisa ter convênio e passar por uma capacitação. A área de atuação dos agentes do Congresso só atuaram na área dos referidos órgãos. E aqui eu tenho os órgãos recursais, que é onde o cidadão ele tem o seu direito à ampla defesa. Os órgãos recursais são as JARes. São as JARes. E o que são as JARes? As JARes são as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. Então, cada órgão desse que aplica penalidades, cada órgão desse que aplica penalidade, por exemplo, a PRF também, a PM não vai ter porque precisa de convênio, ela não aplica uma penalidade. Então, cada órgão desse ela tem que ter uma junta administrativa de recursos de infrações de trânsito. São juntas vinculadas, elas não são subordinadas a estes órgãos. E lá onde o cidadão ele vai contestar a aplicação de uma penalidade. Em uma aula posterior, nós vamos entender as segundas instâncias. A gente vai ver que os CETRANs e o CONTRANDIF também podem agir como órgãos recursais. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula voltada aos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Em uma aula posterior, nós vamos trazer aqui a diferenciação de, de um órgão com o outro, coisas que podem ser cobradas em nossas provas. Mas por hoje é só. Esse foi o nosso segundo vídeo, ficou até um pouco longo, mas aqui eu trago alguns macetes para que você possa memorizar quais são os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e suas possíveis atribuições. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.